pessoal, bem-vindos de volta. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias do capítulo 40 de O Desejado de Todas as Nações, que tem o título Uma Noite no Lago. Olá, pessoal! Que bom ter todo mundo por aqui de novo. E olha, que capítulo, hein, Daniel? É cheio de reviravolta, muita emoção e, claro, uma lição gigante no final. Exatamente. E para guiar nossa conversa, a gente pensou em começar com essa pergunta aqui. O que acontece quando as nossas expectativas acabam nos cegando? Porque, no fundo, a história toda dessa noite no lago começou com um mal-entendido gigantesco. É uma ótima pergunta mesmo, porque as pessoas viram um milagre incrível, mas a interpretação que elas deram para aquilo foi por um caminho que Jesus nunca planejou. Ok, então vamos lá. Tudo começa logo depois daquele milagre impressionante da multiplicação dos pães e peixes, né? A multidão está em êxtase, totalmente convencida de que Jesus é o profeta que tinha sido prometido. A energia ali devia ser uma coisa contagiante. E o raciocínio deles fazia todo sentido, se a gente pensar do ponto de vista puramente humano. Pensa só, se ele podia alimentar milhares de pessoas com quase nada, ele também podia, derrotar o exército romano, curar os soldados e transformar a Judeia num paraíso na terra. A esperança deles simplesmente explodiu. E esse slide aqui ilustra perfeitamente o problema central de tudo. De um lado você tem as expectativas do povo, poder político, libertação de Roma, um paraíso terrestre. Basicamente eles queriam um rei que resolvesse os problemas imediatos deles. Pois é. E do outro lado a gente vê a missão de Cristo, que era totalmente diferente. Ele veio para estabelecer um reino espiritual, para salvar a alma das pessoas, e não para começar uma rebelião violenta. Existia um abismo de verdade entre o que eles queriam e o que ele veio oferecer. Exato. E o ponto crucial é que Jesus sacou esse perigo na hora. Ele sabia que aquele movimento todo para coroá-lo à força ia levar a um confronto direto com Roma e com os líderes religiosos. E isso iria desviar completamente o foco da sua verdadeira missão, sabe? Ia prejudicar o reino espiritual que ele estava construindo. E aí que a história dá uma virada bem inesperada. Porque a multidão não era a única que estava empolgada. Os próprios discípulos estavam nessa onda. Eles também sonhavam em ver Jesus no trono. E a reação de Jesus a tudo isso deixou eles, completamente confusos e muito decepcionados. E então vem essa ordem bem direta. Ele fala: tomem o barco e voltem imediatamente para Cafarnaum. O texto diz que ele falou com uma autoridade que os discípulos nunca tinham visto antes. Foi um tom tão firme que eles, mesmo frustrados e querendo reclamar, simplesmente obedeceram em silêncio e foram para o mar. E aí, dentro daquele barco, o coração deles virou um verdadeiro turbilhão. A ambição deles foi totalmente frustrada. A dúvida começou a crescer. Mas por que ele recusa o poder? Por que ele não assume o que é dele por direito? Eles ficaram impacientes, desapontados e começaram até a murmurar entre si, se culpando por terem obedecido tão rápido. E o mais chocante é ver até onde essa dúvida levou eles. Pensa bem, eles tinham acabado de testemunhar um dos maiores milagres da história e poucas horas depois, ali no barco, a escuridão espiritual era tanta que eles chegaram a se perguntar: será que Jesus é um impostor, como os fariseus vivem dizendo? É impressionante como a decepção pode cegar a gente tão rápido. E como se não bastasse essa tempestade interna que eles mesmos criaram, uma tempestade de verdade se formou e se aproximou. O perigo que eles sentiam na alma, de repente, se tornou um perigo muito real, muito físico, ali no mar da Galileia. E foi uma noite longa, viu? E muito exaustiva. Eles começaram a noite frustrados com Jesus. No meio da tempestade, eles lutaram com toda a força contra o vento, mas o barco era levado cada vez para mais longe do destino. E lá pela quarta vigília, que já é de madrugada, exaustos, eles simplesmente perderam a esperança. E aqui está o ponto da virada. Só quando eles se sentiram completamente perdidos, quando toda aquela ambição de ver Jesus como um rei terrestre foi varrida pelo medo da morte, só aí eles humildemente desejaram a presença do Mestre, não do rei, mas do Mestre, do amigo. E é nesse momento de desespero total que o socorro chega, mas de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Um relâmpago ilumina a cena e eles veem uma figura misteriosa vindo na direção deles, caminhando sobre as águas agitadas. A ironia disso é incrível, né? A ajuda que eles tanto queriam finalmente chegou, mas eles não reconheceram. Pelo contrário, ficaram apavorados. Eles acharam que era um fantasma, um mau presságio que anunciava que eles iam morrer, e aí começaram a gritar de medo.
Mas então, no meio do barulho do vento e das ondas, eles ouvem uma voz familiar. Uma voz que corta o medo deles no meio. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Era Jesus. A presença que eles tanto ansiavam estava ali, bem na frente deles. E o impulsivo do Pedro, cheio de alegria e ainda sem acreditar direito, faz aquele pedido famoso: Senhor, se és tu, me manda ir até aí. Jesus diz: vem. E Pedro vai. Mas o interessante mesmo é o que acontece em seguida. Ele tira os olhos de Jesus, olha para a violência das ondas e aí o medo toma conta. A fé dele vacila e ele começa a afundar. É a clássica lição, né, de manter o foco na solução e não no problema. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava andando sobre a tempestade. No momento em que ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar nela. Exato, e quando Jesus o segura, ele faz essa pergunta que não é uma acusação, sabe? É mais um convite à reflexão. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Era como se ele dissesse: Pedro, estava indo tão bem, o que te fez duvidar do meu poder bem na sua frente? E agora vamos avançar para a grande lição dessa noite, porque todo esse episódio foi, na verdade, uma aula prática para os discípulos, e especialmente para Pedro. A aula era sobre entender onde está a nossa verdadeira segurança. O que é fascinante nisso é que Jesus queria mostrar para Pedro que a maior fraqueza dele estava justamente na área em que ele se achava mais forte. Sua coragem, sua impulsividade, sua autoconfiança. A lição era muito clara. A segurança real não vem de nós mesmos, mas de uma dependência constante de um poder que é maior que o nosso. E a prova final disso é o que acontece logo em seguida. Assim que Jesus e Pedro entram no barco, o vento para, a tempestade acaba e, milagrosamente, o texto diz que eles chegaram imediatamente ao seu destino. A paz só veio quando Cristo foi convidado para dentro do problema deles. Depois de uma noite inteira de terror, de dúvida e de um resgate espetacular como esse, a compreensão deles foi completamente transformada. Eles não o viam mais só como um potencial rei político. Ali no barco, eles se curvaram e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A fé deles finalmente estava no lugar certo. E tudo isso nos traz de volta ao começo e nos deixa com essa pergunta final para a gente refletir. A lição de Pedro é para todos nós. Em meio às nossas próprias tempestades, sejam elas quais forem, para onde a gente está olhando? Para a força das ondas ou para aquele que pode acalmar todas elas? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Obrigado por terem ficado com a gente nessa jornada. E lembrem-se que este é só um resumo. O material completo está disponível para quem quiser se aprofundar. Até a próxima! Valeu, pessoal! Um abraço e até mais! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.